E aí, pessoal, um dos dirigentes mais elogiados do futebol brasileiro na atualidade fez ontem uma entrevista muito forte. Falou que clubes da Série A podem quebrar nos próximos anos em razão do que estão fazendo nesta janela. Vamos falar sobre isso. Parece ter endereço. O endereço é próximo da gente aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Gente, agora é hora de LR Energia Solar. Vamos diminuir a conta em até 90%. Isso, vamos diminuir a conta da luz em até 90% com as placas solares. 144 meses para pagar. Primeira mensalidade apenas em 120 dias. Não tem outra oportunidade como essa. LR Energia Solar. Não deixe de conhecer. Na descrição do vídeo você fala direto com eles e ainda tem desconto por ser aqui do canal do CCD. Gente, o CEO, agora CEO da equipe do Fortaleza, Marcelo Paes, um dos dirigentes mais elogiados do futebol brasileiro, deu uma entrevista bombástica ontem. Bombástica. A origem era o fato dele ter perdido 2 jogadores para clubes brasileiros. O Bruno Gomes, que voltou ao Internacional, e o Filipinho, que foi para o Atlético Paranaense. Segundo ele, eram jogadores que estavam acertados com a equipe do Fortaleza. Lembrando, é sempre importante dizer, Fortaleza é, hoje, um case de sucesso no futebol brasileiro, tá? Case de sucesso. Organização, sócios, tempo de trabalho do treinador. O Fortaleza é um case. Só para você ter uma ideia, quando o Brasil de Pelotas subiu para a Série A, ele ganhou do Fortaleza. Para a Série A não, para a Série B. Ele ganhou, o Brasil nunca foi para a Série A. Ele ganhou do Fortaleza. E o Fortaleza se organizou, olha onde está. Final de Sul-Americana, 6 anos seguidos na Série A. É um clube muito valorizado. Só que, ao contar as histórias sobre as contratações do Bruno Gomes pelo Inter e do Filipinho pelo Atlético, ele seguiu a frase e disse o seguinte: clubes da Série A vão quebrar em breve. Vão quebrar em breve. E segundo ele, os valores pagos para alguns jogadores superam a linha do racional. E aí a gente vem para a nossa janela. Por que eu falo isso? Porque uma das principais discussões no atual estágio de Grêmio Internacional é a necessidade de SAF, a necessidade de verba extra e os altos custos que nós estamos apresentando para fazer futebol. Grêmio Inter tem folhas na casa de 15 milhões. E isso, segundo o dirigente Marcelo Paes, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica, eu não quero entrar nessa linha de granalizar Grêmio Inter, que não é isso. Agora, ele, que é um cara respeitado em todo o país, exatamente por esse trabalho correto que ele está fazendo no Fortaleza, ele fez o alerta. Ele fez o alerta. Ele colocou na mesa. Vão quebrar. Vão quebrar. Por quê? Porque estão gerindo diferente. Estão gastando mais do que podem. Ele chegou a usar a expressão sobre o Bruno Gomes e disse assim, é um dinheiro que eu nunca pagaria. A gente sabe que a capacidade de investimento de Inter e Grêmio é maior do que a do Fortaleza, sabemos disso. Mas é tão maior, é tão superior. Então, aqui começa o primeiro alerta. O primeiro alerta. E quando a gente fica pedindo reforços, pedindo contratações, a gente precisa entender o segundo ponto. O segundo ponto, que é a responsabilidade. Nós, gremistas, já vivemos a falta de responsabilidade. Na verdade, não dá nem para dizer que foi falta de responsabilidade. Já vivemos a ilusão de ter dinheiro demais. Quando a ISL entregou um caminhão de dinheiro aqui e depois acabou saindo da noite para o dia e nos deixou endividado por 15 anos. Nós sabemos disso.
em outra realidade do futebol. Neste momento não dá para fazer isso. Se tu ficar endividado por 15 anos, tu quebra. E o quebrar é ter bloqueio de contratações, é ter todo tipo de bloqueio e não conseguir pagar os teus salários. Essa é a realidade. E quando acontece isso no futebol, a gente sabe qual é o destino. Então, o alerta dado, e eu vou colocar no final aqui parte da entrevista do dirigente, é muito importante, exatamente para a gente pensar. Nós aqui falando, porque tem 100 milhões, tem não sei o que, quantos milhões. Ele chegou a citar na entrevista até mesmo o custo do sócio. Até mesmo o custo do sócio. Temos 100 mil sócios. Tudo bem, quanto custa cada sócio? Não adianta botar 20 pila. Se botar 20 pila paga para ter sócio. Segundo o dirigente do Fortaleza, Marcelo Paes. Agora, nada é mais forte do que ele dizer. Os dinheiros que estão pagando, esses clubes vão quebrar. Esses clubes vão quebrar. E claramente, ali tem uma incomodação? Tem uma incomodação. Tem uma incomodação em cima exatamente do Atlético Paranaense e do Fortaleza e do Internacional. Só que eu não quero nesse vídeo aqui entrar nisso, eu quero entrar na responsabilidade. E cada vez mais os clubes precisam ter dirigentes como o Marcelo que de forma transparente digam qual é a realidade financeira de cada clube. O presidente do Grêmio foi muito responsável nessa janela, tá? Até no final a gente soube que o Grêmio pagou bastante, mas ele foi muito responsável. Muito responsável. E essa responsabilidade a gente precisa elogiar, não criticar. A gente pede reforços em cima da criatividade, muitas vezes. Em cima da criatividade. Mas a gente não pode disseminar a ideia de que clube de futebol tem dinheiro infinito. Não pode. E o que ele fez ontem foi um alerta ao futebol brasileiro. Ao futebol brasileiro. Em cima da credibilidade que ele garantiu. Ele garantiu essa credibilidade. Então, muita atenção. Eu vou botar no link aqui na descrição a entrevista total, a entrevista toda dele. Eu vou botar no link aqui da descrição, exatamente para a gente acompanhar e vocês, quem não teve a oportunidade de ver, entender um pouco do recado dado por um dos dirigentes mais respeitados do futebol brasileiro na atualidade, sobretudo por um trabalho prático que ele desenvolveu junto ao Fortaleza. César, Cidade e Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.